Olá, tudo bem? Eu sou o João Pedro Fragoso. Aqui comigo está o Bernardo Coimbra. Fala, Fragoso, tudo bem, meu amigo? Tudo bem? E esse é o Toque Passe, o videocast do Jornal o Globo com oferecimento da Sete Games. Por aqui, vocês sabem, a gente recebe sempre alguém do mundo da bola para falar sobre a carreira e também sobre futebol na atualidade. E hoje quem está aqui com a gente é a Daniela Alves, mais conhecida como Dani Alves, ex-meia de qualidade. A Daniela conquistou duas medalhas de prata olímpicas em Atenas 2004 e em Pequim 2008, um vice na Copa do Mundo de 2007 e, claro, a conquista do Pan-Americano de 2007 também. Atualmente, a Dani comanda o time sub-20 da Portuguesa. Dani, obrigado aí pela sua presença com a gente. Obrigado, João. Obrigado, Bernardo, pelo convite. É sempre um prazer estar participando, falando de futebol, uma coisa que eu tenho paixão. Dani, como eu sei que agora foram duas medalhas de prata em três Olimpíadas, um vice em três Copas e um Pan-Americano. Só isso já mostra um pouco do que você fez, do que você já fez como jogadora pelo cenário nacional do futebol feminino. Então, eu queria te perguntar o que que te motivou a querer ainda mais e virar treinadora. Engraçado, sempre me fazem essa pergunta, né? E eu acho que as pessoas sempre imaginam que eu fui atleta e depois eu queria ser treinadora, mas nunca me passou isso pela cabeça. Eu nunca me imaginei sendo treinadora, não foi nada programado. Falar, não, quando eu encerrar minha carreira eu vou virar treinadora. Nunca passou isso pela minha cabeça. Como na minha carreira como atleta, isso caiu no meu colo, podemos dizer, né? E como qualquer atleta que é desafiado, gosta de desafio e vai em busca de ganhar esse desafio, né? Isso aconteceu. Eu amo futebol, como eu disse, né? É uma paixão minha, independente da área, uma coisa que eu sempre gostei. E eu acho que eu sempre tive essa aptidão em transferir conhecimento. Mesmo quando atleta, eu tinha alguma companheira que tinha dificuldade em domínio, em passe, eu pegava ao final do treino e falava, "Ah, vamos lá treinar um pouquinho o seu domínio, o seu passe para melhorar, independente se fosse da mesma posição que eu ou não. Eu só buscava ajudar ela, né, a evoluir na dificuldade que ela tinha naquele momento. Então, eu acho que isso sempre esteve comigo, de ter essa facilidade em compartilhar, em trocar conhecimento, né? E você falou que caiu no seu colo. Como é que foi essa primeira oportunidade? Olha, eu começo como parte do corpo técnico na seleção sub-20, em Uhum. 2016. Eu havia parado de jogar e aí eu ingressei no açougue da família, né? Fiquei lá 5 anos e aí eu percebi que eu não estava contente, que passariam solto no vive preso e saí do açougue sem rumo. Aí eu comecei no campo que eu iniciei a jogar uma escolinha, né? E em pouco tempo eu recebi convites. E como a seleção em 2016 estava na preparação para a Olimpíada, e elas iam treinar em Itu, e é perto daqui, né? E fazia muito tempo que eu não encontrava, não tinha ido visitar, pelo fato da lesão que eu sofri, eu meio que me afastei, eu mesmo me afastei, dei uma excluída disso, né? Pelo fato de como foi. E aí eu decidi reencontrar a galera, né? A Formiga, a Cris, que eu lembro que estava lá, e estava a Tamires, que eu me lembro, a Marta. Eu não me lembro se a Marta estava aqui no Brasil nessa convocação ou não, isso eu não me recordo. Mas eles estavam lá no treinamento, até era o treinador era o finado Vadão na época, né? Que eu também não conhecia ninguém do corpo ali, técnico Uhum. deles, ninguém do staff. Mas fui. E levei minha chuteira no porta-mala. Falei, já que eu tô indo lá ver a galera, né, futebol, vou levar a chuteira, vai que rola algum bate-bola. E levei minha chuteira, e foi meu filho na época, ele tinha 2 anos, e meu ex-marido e uma amiga, que tinham contato também. Aí eu fui visitar. Eu não conheci o Marco Aurélio Cunha, não, 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 não.
né, como eu havia excluído isso, o futebol, nem sabia que ele estava lá, né, que era o Uhum. chefe. E eu fui, levei a chuteira, falei, ó, se precisar de mais um para completar, eu tô aí. E fui, brinquei, né, mesmo no meio das meninas, e é como andar de bicicleta, você não esquece, né? Então, bate-bola foi bem bacana. E um dos auxiliares do Vadão ainda comenta, fala, Dani, você pode me ajudar a empurrar o gol móvel aqui? Eu falei, claro. E aí ele vem, Dani, e aí, como é que tá? Tá bem, e o joelho dói? Eu falei, não. Ele falou, nossa, se você tivesse aparecido um pouquinho antes, a gente ia te preparar para a Olimpíada. Eu falei, ó, ia ser bacana, eu ia escrever um livro. E aí estava de carro, né? Como a hotelaria era um pouco distante do campo, como eu estava com meu filho, eu tinha descido de carro. E aí o Marco Aurélio Cunha estava indo andando com um dos auxiliares conversando. E eu passei com o carro e falei: ah, vocês querem carona? Eu estou subindo, eu levo vocês. Aí eles disseram: não, não, a gente vai andando mesmo, que a gente vai conversando. Aí eu brinquei, né? Que o Marco Aurélio Cunha ele é bem pequenininho. Aí eu falei: não, eu posso te levar, a cadeirinha do meu filho está aqui, eu te prendo nela. E aí ele ficou com essa resenha, né? E aí eu fiquei marcado, eu acho, na cabeça dele. E eu tinha fechado um trabalho de transmissão, eu estava comentando o Mundial Sub-17 que estava na época, e logo em seguida vinha o Mundial Sub-20 que eu também ia comentar. E eu estou no meio da transmissão e o meu telefone tocando. E era o Marco Aurélio Cunha, né? E eu rejeitei, porque eu estava no meio da transmissão. Como era na Jordânia, o fuso horário era diferente, eu estava à noite, madrugada, né? Meia-noite. Aí ele me ligou de novo e eu rejeitei. Terceira vez eu rejeitei. Eu falei, nossa, deve ser bem importante, eu Importante. vou, né? E aí ele, quando deu o intervalo, eu retornei, ele não atendeu. Aí eu falei, ah, levou pro coração. Aí eu peguei, aí ele me liga. Aí ele falou, ó, a FIFA exigiu que tivesse mulher no corpo técnico e eu pensei em você, de fazer parte, você toparia? Aí eu falei, poxa, super toparia, eu acho bem bacana. Só que eu preciso ver que eu já acertei um trabalho aqui, né? E preciso resolver aqui primeiro para poder te dar certeza. Qualquer outra pessoa acho que fala, não, agora eu vou, não tem. Só que eu tinha um compromisso. E aí eu Bem legal. ajustei a transmissão, coloquei outra pessoa no lugar e acabei indo, né? E eu cheguei na última convocação pré-viagem para o Mundial em Papua Nova Guiné. Não conhecia ninguém, mas foi super bacana a experiência. Cheguei lá, vi que o futebol tinha mudado um absurdo. Eu falei, nossa, o futebol mudou tanto assim. E fui adquirindo conhecimento ali, e fui buscar o conhecimento teórico, né? Porque o prático eu já tinha, Sim. né? Conforme a minha carreira, e fui estudar e eles gostaram do meu trabalho e eu fui efetivada em 2017 e segui por 2 anos. Pô, que legal. Antes da gente falar desse conhecimento teórico, você falou da sua lesão, né, que te tirou dos campos, sua lesão no joelho. Uhum. Foram dois ligamentos rompidos? Não, foi o LCP, foi um atropelamento, mas eu não me recordo bem assim. Eu sei que foi o LCP que não chegou a romper, porque minha musculatura é muito forte, Hum. segurou, mas estirou bem. Alguma outra lesão ali, e pelo fato da minha musculatura ser muito forte, ter segurado, acabou puxando e arrancando a lasca de osso. Então Caramba. foi uma coisa bem monstruosa, assim. Pois é, e aí você fala dessa lesão, parece sentir muito ela. Como é que foi esse processo de você querer se afastar do futebol depois dessa lesão? Assim, para você que viveu tanto tempo dentro do futebol e conquistou tanta coisa dentro do futebol, tinha uma grande história, além dos títulos, né? Como é que foi para você pensar em e decidir, né, se afastar do futebol depois dessas lesões, assim? Olha, eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Eu sempre gostei de fazer qualquer tipo de esporte, praticar tudo. Sempre fui ativa. E quando você se vê não andando direito, totalmente dependente para fazer tudo, isso machuca. Hoje, olhando para trás, eu posso dizer que eu acho que eu tive depressão, né? Porque eu era muito ativa, eu fazia tudo.
e de repente você tem uma lesão dessa, e eu levei meu físio daqui para lá, para os Estados Unidos, para poder tratar, e aí ele tratava, e quando chegava na hora de ir para o jogo, o joelho inchava novamente. Então foi muito sofrido para mim, essa lesão, que eu não havia me lesionado, tive lesões, mas não nesse grau, nunca me tirou assim, você não vai ficar fora por tanto tempo. E para mim foi bem doído. Aí eu decido, sempre fui muito decidido, eu sempre dizia, no dia que eu não tiver mais prazer de jogar, eu paro, eu nunca tive esse problema. E como eu vivi, aí eu fiz cirurgia, e na época o clube, 6 meses, só que era uma cirurgia muito delicada, um LCP, então 6 meses eu não estava 100%. Retornei para lá, não consegui voltar, tive que fazer outra cirurgia, depois a terceira, eu não aguentava mais ver ninguém de branco, não aguentava mais ir para fisioterapia. Eu sabia que se eu continuasse jogando, eu iria servir meu país, mas o meu país ia me servir depois, né? E eu queria ter filho, eu queria poder brincar com meu filho, e se eu seguisse, será que eu andaria? Então, tudo isso, eu era nova, eu fui parada com 25 anos. Então, mas eu sempre fui muito decidida, sempre fui muito madura para as coisas. E, e aí eu decido não seguir mais, porque eu tinha outras coisas, e na época o futebol não era como hoje, né? Então, eu tomei essa decisão, fizeram campanhas, fizeram hashtag Volta Dani, mas eu decidi não seguir mais porque por esses fatores. Eu queria ter meu filho, eu iria poder brincar com ele, eu poderia servir meu país, mas meu país ia me servir depois, né? Será que eu andaria hoje? Se tivesse as tecnologias que temos hoje, talvez seria diferente. Mas eu decidi parar e ainda fui convocada depois de um ano. E eu falava, não, gente, eu não quero mais jogar, não, eu parei. Mas nunca senti essa falta de jogar, de estar ali na seleção, ou de estar, não, porque depois eu brincava, sempre brinquei. O futebol, para mim, mesmo quando eu joguei Olimpíada, Mundial, Pan-Americano, era o jogar que me satisfazia. A mesma sensação que eu estava num Pan Mundial era a mesma quando eu marcava um contra dos meus amigos, entendeu? Foi legal. Dani, Bernardo. então pelo que você está falando da questão da sua lesão, foi bem assim, na sua cabeça foi bem tranquilo parar, assim, tranquilo entre aspas, né? Mas assim, a situação te levou a você É. falar assim, realmente não tem mais como, você não precisou de uma ajuda psicológica, porque era sua paixão, é a sua paixão, o que você gostava de fazer, enfim, o que você sabia fazer. A decisão foi sua, exclusivamente sua. Você procurou alguma ajuda, alguma coisa assim nesse sentido? Consultou outras pessoas? Não, até porque isso não era comum na época, né? Não, isso foi decisão minha mesmo, porque eu sofri muito nas 3 cirurgias, principalmente na primeira. Eu tive que ficar imobilizada por 6 semanas, então eu dependia de alguém para me alimentar, dependia de alguém para me dar um banho, e, e foram muitas dores, né? Dor tem até hoje. A gente, atleta de alto rendimento, tem dor, mas eram assim dores absurdas. E em 2009 não existia essa percepção, Aham. né, esse mundo que é hoje. Então, não, foi decisão minha mesmo, e podemos dizer tranquila até, né? Eu decidi mesmo, e mesmo com pressão, mesmo com outras coisas, eu não voltei. Mas jogar, eu continuei jogando, né? Brincando com os meus amigos. E, Dani, fala um pouco, depois que você recebe esse convite da seleção brasileira, como é que foi esse período de receber o convite até você conseguir se capacitar nesses estudos que você estava falando para tirar a licença A da CBF, a licença da Comebol também? Eu fui fazendo tudo junto, né? Como eu vou à seleção, e para mim, assim, futebol é muito sério. Por mais que eu fale, assim, para mim ele é muito sério, né? E eu jamais
gostava de me sentir inferior, ou com a palavra bem literal mesmo, burra. Eu nunca gostei de me sentir assim. E mesmo quando eu jogava, eu sempre questionava, perguntava por que isso serve, para que função. E quando eu volto e estou com jovens, e trabalhar com jovens é diferente. Se você mostra uma gagueira, uma indecisão, você já perde o grupo. E Nem eu criança, tava. né? Nem Exatamente. criança. A crueldade pior até que com os adultos. Exatamente. E como eu estava na seleção e eu vi que o futebol tinha mudado, as nomenclaturas era linha um, linha 2, linha 3, corredor central, corredor lateral, era organização ofensiva, defensiva, transição. Eu falei, gente, mudou demais o futebol. E na E sua eu época, como é fui. que era? Na época do René Simões, ele falava, faz o básico, faz o extra. O básico era fazer a sua função. O extra era, tipo, você fazer algo a mais fora daquilo que era a sua posição, entendeu? Aí eu jogava futsal, eu joguei tudo, né? Então aí eu jogava futsal também, e aí ia para a seleção, faz o W, faz o V, eu parei assim, falei, gente, peraí, deixa eu organizar minha mente, que eu saí de um básico extra para agora fazer um W, um V, um Y, eu falei, calma aí, vamos lá. Virou matemática, né? Exatamente, e aí eu fui buscar o conhecimento, né, para quando as atletas fossem questionar ou alguma outra coisa, eu tenho conhecimento em responder, então eu fui fazendo junto. Em 2016 mesmo eu faço o Citrefesp, começo ali pela Citrefesp aqui em São Paulo, né, fazendo os cursos, e eram muito bons na época. Hoje eu não sei como que tá, mas eram os treinadores que estavam atuantes ali na primeira divisão, que eram os professores, então foi muito bom para mim. Depois em 2017, eu vou fazer minha licença, a licença B, né, da CBF, isso tudo com a seleção, então eu fui conciliando uma coisa com a outra, e fui buscando conhecimento, fazendo outros cursos. Na pandemia eu fiz bastante curso também, buscando conhecimento, não parar, né? E em 2022 eu faço a licença A da CBF, então eu sempre busquei o conhecimento e a prática que a gente não adquire em nenhuma sala de aula, né? Eu já tinha, então ficava sempre mais fácil. E você falou que a prática que você não aprende na sala de aula, você já tinha. Você pensa que foi mais difícil esse aprendizado dentro de campo ou esse aprendizado fora de campo, na sala de aula? Quando você é atleta, ainda mais de alto rendimento, você não fica numa sala. Por isso que eu saí do açougue, eu não conseguia ficar fechada. A gente trabalha em campo aberto. Então, mesmo nos cursos, quando tinha as aulas práticas, quem vai participar? Eu era sempre a primeira a levantar a mão. E sempre era a maioria homens, né? Tinha só eu, às vezes, ou eu e mais uma, então era sempre os homens. E você ia adquirindo respeito, porque imagina, em 2016 ainda tinha isso, né, do futebol, e você vai lá no curso, onde a maioria são homens, e aí vai na prática, eu vou e pratico mesmo, aí vai adquirindo respeito e amizade, e eles começam a buscar a sua história, os professores te citam, né, como, né, pelo feito que você teve na carreira como atleta, e aí eles vão conhecendo, vai se aproximando, vai gerando curiosidade e se aproximando mais, mas a dificuldade foi mais na sala de aula mesmo, porque lá dentro de campo eu já dominava, mas a sala de aula você fica ali fechado, tem que estar prestando atenção, muitas vezes monólogo, né, que só o professor falando, 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 então, e aí você tem que ter mesmo a criatividade, o feeling, aquilo é na prática, de você conhecer seu grupo, ter seu grupo, saber lidar com seu grupo, pegar às vezes algum trabalho, mas pôr o seu tempero, porque a prática. Tinham muitas coisas europeias. O Jardine, por exemplo, ele mostrou muitas coisas do Barcelona, Barcelona, Barcelona. E sabemos que muitos dos que estavam ali fazendo o curso, a realidade é totalmente outra.
Como é que você vai aplicar um barcelonês num elenco que não tem tanta qualidade, que não teve, às vezes, né, um lastro de competição grande? Então, você tem que adaptar conforme Até, você tem o elenco. né? Não entendi. Até algumas coisas menores, por exemplo, o gramado que o Barcelona joga é completamente diferente. Aí você chama gramado do Barcelona. Aqui é um mato que você vai treinar, entendeu? A bola, às vezes, você dá a rasteira, chega no peito da companheira do companheiro do outro lado. E você, como treinadora, tem mais esse estilo boleirona, assim, que gosta de passar o que você viveu, ou tem mais um estilo professora Dani? Ah, é muita mescla, né? Vai muito do grupo. Eu não costumo falar, quando eu jogava, eu fazia na minha época. Eu nunca disse isso, porque são gerações diferentes. E como diz o meu amigo, ele fala que eu nasci com 8 anos e eu nasci com esse dom, né? Eu não tive, eu tinha muita facilidade em jogar. Para mim, o futebol é muito fácil, mas eu sei que às vezes na cabeça de um atleta ele é complexo pra caramba. E se você não facilitar, não falar, ó, você trilhar um caminho luminoso, né, cheio de setas, ela não vai conseguir seguir. Já tem outras que têm mais facilidade, você tem que juntar aquela com dificuldade, que tem uma qualidade, com aquela que tem bastante facilidade. Então, eu acho que eu mesclo muito, né? Eu mostro, às vezes eu falo, ó, faz a bola chegar lá. Aí não chega, aí eu vou e demonstro, falo, ó, bate assim, faz chegar lá, não é possível que eu tô vendo e você não consegue. Aí já cria o respeito, né? Porque fala, é, dá para fazer. Se ela fez chegar lá, eu tenho que fazer. Então, eu acho que é muito mescla. Às vezes tem que ser dura, às vezes você tem que ser mais macia, às vezes você tem que demonstrar, às vezes você vai jogar no meio, né? E elas ficam na expectativa que você vai fazer algo mirabolante, né? Porque você jogou e não sei o quê, e às vezes você toma bastante porrada, porque eu acho que é a oportunidade que elas têm de descontar a raiva, às vezes, das cobranças, né? Então, tem muito isso. Tinha que pegar um DVD. E elas nem sabem o que é isso. Eu sou da época da videocassete. Vai lá, Bernardo. Ô Dani, vamos entrar com você, a gente queria entrar com você na portuguesa. Você está de Uhum. volta ao clube, está no sub-20, mas você tem uma história na portuguesa, foi campeã paulista em 98, 2000, campeã da Taça Brasil, né, que na época era o Campeonato Brasileiro da época, também em 2000. Enfim, como é que. Aí a gente estava. No seu Instagram, tem você assinando um quadro lá com a Kim Saito, lá você Na com troféu, federação. na Federação Paulista, você com troféu assinando o quadro. Enfim, esse sentimento de retorno à portuguesa, de uma maneira geral. Ah, é uma volta para casa, né? É um lugar que eu tenho muito carinho, porque eu comecei lá com 13 anos, né? E fiquei lá por 5 anos. De lá eu fui para a seleção com 15 anos, e não saí mais. Então, eu sou de uma época que a portuguesa tinha muitos jogadores bons também, que a gente convivia ali no clube. É, então eu cresci, né? A minha infância foi ali, a minha adolescência, pré-adolescência, eu passei ali dentro do clube. Então, para mim, é um carinho enorme que eu tenho pela portuguesa, sempre tive. E poder retornar e poder trazer a modalidade de volta para o cenário nacional é muito gratificante. E você vê, e eu nem sabia desse quadro na federação, um quadro enorme que tem lá, e um dos títulos que nós tivemos. E eu fui, aqui me convidou, né, para ir lá, e eu fui esperando um quadro, né, singelo. O quadro é quase do meu tamanho lá na Ele parede. é Eu grandão falei, mesmo, é nossa, enorme mesmo. e eu fiquei assim, falei, eu fiquei impressionado. Eu falei, poxa, que bacana você tá num lugar que para mim é a maior federação do país, é a mais organizada, né? E você ter um quadro seu onde todos os funcionários pegam e passam por ele e vê sua imagem lá e com a camisa da portuguesa para onde eu acabo de retornar, né?
Eu acho que não tem nenhuma outra imagem da Portuguesa lá com a camisa representando masculina. E eu tô lá representando o feminino com um troféu na mão que ganhamos um título. E ali eu devia ter 14 anos, 15 anos talvez. Então, para mim é muito gratificante poder retornar e poder tentar fomentar ali de novo a modalidade dentro do clube e trazer para o cenário que eu vivi, né? Que eu pude jogar, era um dos principais times, estava sempre disputando as finais das competições. E eu quero tentar, né, com o apoio da SAF agora, né, que o clube virou SAF, trazer o futebol feminino de novo para onde ele nunca deveria ter saído, né? E eu fui a primeira a assinar o quadro na federação. Ninguém que tenha quadro lá assinou. Porque se a gente fizer pegar o momento da Portuguesa dos últimos anos, as últimas glórias da Portuguesa foram no futebol feminino, com o Paulista no final dos anos 90, início de 2000, o título brasileiro, porque Paulista, a Portuguesa foi a final do Brasileiro de 96 no masculino, e título Paulista na década de 70 lá. Então, assim, é o feminino que trouxe as últimas glórias da Portuguesa na elite, assim, do futebol paulista e nacional, digo, né? É isso, eu falo, eu encho a boca para falar. Você acha que não? Eu falo, os últimos títulos que a portuguesa tem fui eu que dei. Então, mas é bacana, mas era um time, na época que eu estive lá, muito competitivo também, com bons atletas. E eu pude conviver com eles e viver no clube, né? Ter essa proximidade, andar no mesmo espaço, assistir os jogos. Mas eu encho a boca para dizer, ó, o último título que tem é a gente que deu, feminino. Parece até a seleção brasileira, hein, Dani? Em que sentido? De alegrias, assim. A gente tem a seleção brasileira feminina tem entregue resultados muito mais consistentes do que a seleção masculina, né? Com certeza. Porque teve mudanças, né? Eu acho que essas mudanças foram muito favoráveis. A chegada do Arthur Elias ali, que tem um trabalho, uma linha de trabalho, tem uma linha e uma linha sólida e sabe as peças que tem no seu país, diferentemente, não é crítica, mas você traz a Pia, que não tem o conhecimento, né, do nosso país, das nossas peças, e ela se perde nisso, em compor o elenco, em usar as peças. Diferentemente do Arthur, que viveu anos dentro da modalidade, né? Então ele sabe os caminhos da modalidade, sabe como agir, sabe o que extrair, de quem extrair, e eu acho que isso vai dar frutos e tá criando raízes e tá semeando coisas boas, né? Para na próxima competição em 2027 aí, que é no nosso país, inclusive, eu acho que buscar a sonhada medalha dourada, né? Eu acho que é diferente, porque no masculino a gente teve várias mudanças, tanto na presidência, que é mais próximo, querendo ou não, do masculino, né? Mesmo que as duas são principais ali, a Pia enfrentou muito isso também, muita mudança de presidente, muito turbulência, podemos dizer. E ainda enfrentamos agora recentemente, o novo presidente, ele é novo mesmo, né? Ele é novíssimo. Então, isso acaba abalando. Aí vem a mudança de treinadores, né? Porque cada presidente tem um gosto, né? Aí mudança de treinadores no masculino. Então, isso acaba afetando dentro de campo, querendo ou não. Né? E eu acho que Total. a chegada do Ancelotti, que tem uma grande bagagem, sabendo moldar, você já cria outra expectativa nos atletas, né? Então, melhor. E a mesma coisa a chegada do Arthur. Eu acho que o Arthur larga à frente pelo fato de ter chegado antes e já conhecer muito bem a modalidade, o caminho que precisa trilhar ali. Então, acho que essa é a grande diferença. Agora, antes de falar da Copa de 2027, eu queria voltar um pouquinho para a sua primeira Copa, em 2003, junto com Marta, Cristiane, grande elenco. Queria te perguntar como foi essa Copa, o que representou para você, se você lembra de histórias dessa primeira Copa, e como é que foi jogar do lado dessa dupla, se já dava para ver que elas seriam
históricas também. Olha, quando elas chegam à seleção, já tinha disputado uma Olimpíada, né? E tinha sido desconvocada, infelizmente, do Mundial de 99, porque só tinha 15, podia a partir de 16 somente, quando chega o regulamento da FIFA, né? Prodígia. E, e eu conheço essa dupla, Marta e Cristiane, e outras que vieram depois, Renata Costa, Maurine, algumas meninas, no primeiro Mundial Sub-19 que a FIFA cria, né, em 2002. Ela criou esse Mundial e, como eu tinha idade, e aí eles me chamam para compor e conduzir, ser a líder, né, desse grupo. E aí é onde surge, né, a Marta, a Cristiane, e posteriormente, após essa competição, elas são convocadas para esse Mundial de 2003. E ali você já via, né, talento nato também, nasceram com um dom, a facilidade do drible, a velocidade, o raciocínio, né, porque a gente jogava muito com os homens, com os meninos, e tinham vários terrenos, eu acho que essa é a grande diferença hoje no futebol. A gente jogava, a Marta, quando deu várias entrevistas na cidade natal dela, jogava, quando o rio abaixava, era uma areia, né? A Cristiane aqui de São Paulo e Osasco com certeza jogou na rua, arrancou muito a cabeça do dedão, e, e a gente tinha isso, de jogar em vários terrenos, né? Eu dava dribles em pedestre, o cachorro veio atrás da bola, você driblava o cachorro, ou o carro, você driblava o carro. Então, essas coisas fazia com que a gente tivesse, além de jogar com os homens, que você tem que raciocinar mais rápido, ler mais rápido, porque o homem é mais forte, mais rápido que a mulher. Isso fisiologicamente não muda. Então, a gente tinha que pensar mais rápido. Isso criaram-se vários talentos. Eu acho que isso se perdeu agora, porque, né, tem muitas facilidades, muitas divide, mas e não vai tanto. Você não tem tanta gente brincando na rua, porque tá perigosamente tudo. Mas você já via bastante talento ali nas duas, de facilidade de drible, de velocidade, assim, absurdo. E você tem alguma lembrança dessa Copa, alguma história que tenha te marcado? Não necessariamente envolva as duas, qualquer história que tenha te marcado? Ah, é bom que não dá para citar nomes, mas vocês buscam, não tem como. O, a história que pode, hoje você diz que é engraçada, porque as resenhas, quando passa, é engraçada, mas na hora ela Sim. não é. Uma grande resenha que isso eu jamais vou esquecer na minha vida, porque hoje eu sou uma treinadora, né? É de ver o treinador sentado, tem outra também, você me fez lembrar mais uma. O treinador sentado na cadeira, ele usava esse óculos, eu acho que era multifocal na época, porque ele ficava escuro, para ver o coletivo, e ele dormia no coletivo. E aí eu ficava assim, bem contente, né, com isso, né? E eu já Que meio isso? já conhecia. O outro fato foi o preparador físico, que dava uns aquecimentos assim surreais, que era surreal mesmo. E eu já jogava, já conhecia, como eu já fazia parte da seleção, e na época eu não lembro se eu já estava, eu já jogava nos Estados Unidos, já tinha ido para lá, alguma coisa assim. Já tinha jogado nos Estados Unidos, jogava a Liga Americana. E, e conheci as meninas, a gente teve um amistoso contra a seleção americana e ele dando um aquecimento, eu fazia de costas, que eu morria de vergonha. Era um aquecimento assim de abrir e fechar a mão com os braços estendidos para cima e os braços estendidos para o lado, da mesma forma, abrindo e fechando a mão e andando. Eu falei, meu Deus do céu, para que isso serve? E as Né? americanas, Então, e as americanas já com campeonato local, já com uma estrutura. já, não, sempre teve, né? O futebol feminino lá é o masculino aqui. É, as meninas desde pequenininha jogavam futebol, tem escolinha, sempre foi assim. Quando tinha os camps nas férias das crianças, né, e tinham vários esportes, e os pais levavam para inscrever a criança em algum esporte, dificilmente você tinha um menino que ele falava assim, não, isso daí é esporte de menina, o futebol. Totalmente contrário no Brasil, né?
Cara, teve uma. Fala outra aí. Não, essa era a Não, outra do preparador. a segunda? Ah, boa. A gente recebeu aqui no Toque Passa a Aline Pellegrino, e aí ela falou que depois da Copa do Mundo de 2007, ela foi para os Estados Unidos, conversou com as americanas e elas ficaram assustadas. Como no Brasil não tinha campeonato local, porque a seleção jogou muito, né, naquela Copa do Mundo, acabou perdendo para elas, mas elas falando, cara, como assim vocês não têm campeonato local? Como é que vocês jogam tanto e tudo mais? E aí depois começaram a surgir as competições, né? Sim, elas faziam essa. Primeiro, eu fui para lá bem nova, né? Eu tinha 18 anos. Foi depois do 18 anos, 2002, 2003, eu estava lá. E elas Uhum. achavam que a gente andava com pouca roupa, elas achavam que a gente era índio, né? Eles tinham essa curiosidade, os americanos pensavam que a gente era meio indígena, né? Não tinha esse conhecimento sobre o Brasil. E as americanas, elas tinham, ficavam impressionadas como que a gente jogava tanto, tinha tanta qualidade e não competia. Elas perguntavam assim, quantos jogos internacionais a seleção já fez de amistosos? Aí a gente olhava, eu olhei para a cara delas e falei, esse com vocês. E elas falaram, oh, só? Falei, pois é. E a gente chegava nas competições e ia disputava de igual para igual, de 2004 até 2008 fomos para as finais de tudo que disputamos, sem ter competições regulares no nosso país, sem ter times com ano de duração, né? Era sempre a competição 3 meses ou coisa do tipo. Tanto que em 2004 o René, eu costumo falar que ele fez um internato, né? Ele colocou a gente, tanto que a gente chega à final olímpica por causa disso. Ele viu as necessidades que precisávamos, que tínhamos, que adquirir ali conhecimento de várias coisas, e ele resolve fazer a gente ficar convocada 25 dias e ter 5 de folga. Então era Caraca. meio que internato, mas deu resultado. A gente chegou à final olímpica e parou o Brasil, né, para nos assistir. Ele teve aqui no Toque Passe e ele falou dessa campanha de 2004, da bolinha amarela, né? De vocês Sim, carregarem a bolinha amarela até o pódio, vocês foram até o pódio com a bolinha amarela, sonho enfim. olímpico, É, exatamente. ele contou bastidores dessa medalha olímpica de 2004 em Atenas. Que foi uma Né? derrota ali na prorrogação, ali, né? No Na jogo ali bola na não queria prorrogação, no entrar. último. Foi bola E na o Brasil trave. perdeu o gol e a É, Estados Unidos fez um gol no. Elas fizeram um gol no finalzinho da prorrogação, né? exatamente. Injustamente, mas fazer o quê? Deuses do futebol. Dani, a gente estava falando aqui da Copa de 2007 por causa da Aline, e aí ela tem alguns fatos marcantes, né? A vitória na semifinal contra os Estados Unidos e depois a faixa de protesto na final que vocês colocam lá, Brasil, precisamos de apoio. Eu queria que você falasse um pouco desses dois momentos, assim. Olha, esse jogo foi 4-0, né? Uhum. 2007. A Aline tem a memória melhor que a minha, tá? Vou frisar bem. Esse jogo foi épico, assim. Eu já jogava lá também, de novo. E ver a Scurry olhando, porque era a goleira americana, olhando para o placar e não acreditando, pegando a bola assim, que o placar ficava bem acima do gol dela, e ela buscando a bola no fundo, essa imagem ficou bem assim na minha cabeça. Ela e olhando para o placar, não acreditando, a Rupp Solo com a cara de querendo matar alguém porque estava no banco nessa partida, a sensação que elas americanas estavam contando para ver se a gente não tinha 12 em campo, porque a gente se multiplicou quando elas estavam com a bola, tinha duas, três nossas em cima da bola, né? E depois no hotel, é, a gente estava no mesmo hotel e aí a gente chega do jogo. Elas com os familiares, amigos ali no hall do hotel, chorando, obviamente, com a derrota, né? Que a gente eliminou elas com um resultado elástico e um futebol absurdamente brilhante. Elas chorando, tristes, ali, cabisbaixas, conversando com os familiares e amigos. E a gente chega e a gente
sempre levou os instrumentos, nessa época a gente levava os instrumentos para os jogos. E a gente chegava no estádio já tocando instrumento, e a gente geralmente passava no corredor, e aí o adversário estava no vestiário, e a gente chegando, a gente já ganhava o jogo de 1-0 ali. A gente já saía no jogo de 1-0, já apavorava o adversário ali com a nossa alegria, né? E aí a gente chega do jogo no hotel, e a porta era aquelas portas enormes, giratórias. A gente deu Sim. umas 5 voltas na porta giratória, cantando e tocando os instrumentos. Eu tive assim, eu falei, nossa, que. Eu parei e falei, gente, vamos embora agora, porque eu acho que né, já deu, né? Já ficou chato. A gente ali dando voltas. Então, foi muito épico esse dia, inesquecível. Tanto que tem uma imagem que alguém postou recentemente desse jogo, eu assim, de frente com a Marta, e a Marta assim com as mãos assim, tipo, nossa, tipo, confiamos 4-0 nas americanas, né? Então, são imagens assim, recentemente, essa semana eu vi uma postagem com a foto desse jogo. E essa faixa, eu confesso para você que eu não sabia dessa faixa, eu não vi as meninas, eu acho que aquelas que carregaram, acho que produziram essa faixa, porque eu não atuava no Brasil, né? Eu atuava mais fora, então não sabia como a realidade de algumas delas de fato, né? Então, dessa faixa eu não sabia da produção, não sabia que levaram ali, ia levar pro pódio, então, mas teve uma grande repercussão essa faixa. E depois da faixa, a gente lembra da Bagé falando de tudo que ela sofreu por esse protesto feito coletivamente, assim. Como é que isso caiu em você, individualmente, no grupo? Você não sabia, mas, enfim, era um ato meio que coletivo ali, né? Mas infelizmente e felizmente não respingou em mim, como eu tinha já, né? Não atuava tanto no Brasil, minha atuação era mais fora do país, eu não tive é, é, essas retaliações ou esse problema. Apesar de sempre eu, Aline Pellegrino, a gente sempre tá à frente, dando a cara nas entrevistas e cobrando, né? E a gente jogava para isso. A gente jogava para que o futebol ele fosse diferente, o feminino, que ele tivesse competições, que as meninas não precisassem trabalhar fora, que elas pudessem viver do futebol, né? A gente sempre brigou, por isso que a gente dava vida nas competições, para que houvesse essas mudanças, né? Então, eu não sofri, não me recordo de ter sofrido algo por causa desse protesto, né? Mesmo tendo a cara ali sempre à frente das coisas, das entrevistas, das cobranças. Como eu atuava mais fora do país, então não me recordo de ter tido alguma coisa por causa disso. Que bom, que bom. Dani, a gente já está caminhando para o final do episódio, então antes do Bernardão fazer a última ali, queria te agradecer por estar com a gente, por compartilhar todos os ensinamentos que você teve na carreira, primeiro como jogadora de muito sucesso e agora como treinadora. Agradecer por relembrar essas resenhas todas aí também, nas Copas do Mundo, Olimpíadas, enfim. Desejar muito sucesso para ti nesse trabalho aí da Portuguesa. Bernardão, se quiser fazer aí. Não, queria fazer só duas, para ser bem rapidinho, duas perguntas, mas só para de assuntos diferentes, mas queria que você falasse brevemente da sua passagem, do seu trabalho no misto, como se enxerga o futebol do Mato Grosso, o futebol daquela região de uma maneira geral, enfim, o time foi até as quartas da Série A2, ali sendo eliminado pelo Botafogo, ficou ali na trave para subir de divisão. E a sua expectativa para a Copa de 2027, daqui um ano e meio praticamente, no Brasil. Esses dois assuntos para a gente finalizar o programa. Bom, Bernardo, o misto foi assim uma experiência muito bacana, né? Um trabalho muito bom. Foi árduo ali aquele jogo do acesso, né? Valia o acesso o jogo contra o Botafogo. Então foi
foi uma final antecipada praticamente, né? A gente sabia que dali um dos dois estariam na final e realmente isso aconteceu. O futebol do Mato Grosso ele está crescendo assim, tem bastante equipes, é um estado que tem bastante recurso, mas precisa ainda organização na própria federação que tanto masculina quanto feminina. Eu acho que na federação em si, eu acho que na grande maioria dos estados aí do nosso Brasil, né? Por isso que eu cito que a Federação Paulista é a mais organizada e tem que servir de exemplo para as outras, né? Tá tendo até uma Togrossense agora, então eles organizam as suas equipes muito em cima e não tem um trabalho, porque não tem uma competição, né? E aí brigam para ter esse acesso às finais do estadual para poder chegar a três, né? Que é assim que você consegue ter o acesso. E aí o misto e o ação, né? Que é outra equipe de lá, estão na segunda divisão, na A2. Então são as equipes que investem, né? E quando eu saí de lá, outras equipes estavam investindo também, mas aí precisa ter essa continuidade. Não adianta você investir, o estadual está sendo agora, mas o primeiro semestre do ano fica sem nada. Então, quem não está no brasileiro dificilmente tem alguma competição, né? Então, e assim como vai nos outros estados também, isso dificulta a fomentação, porque quando você vai montar uma equipe, o seu clube, ele não vai pensar num ano, porque não tem competição no ano. Por que que eu vou manter uma equipe, ter os gastos, né, num ano, sendo que a minha competição é igual o estadual do Mato Grossense agora, no segundo semestre. Aí quem está no brasileiro, né, consegue o acesso para três, ou está na A2, tem um calendário mais cheio, mais anual, né? Então, mas foi uma boa passagem, eu acho que fizemos um bom trabalho ali, quase subimos, ficou realmente na trave novamente, mas é um estado que está crescendo, que está fomentando ali. Espero que mais equipes acessem ali a três para poder ter mais clubes, né? Mais local para essas atletas poderem trabalhar. E sobre a 2027, a Copa no Brasil, essa expectativa, já está Eu acho ansiosa que para. não, porque tá longe, ainda vem a masculina agora, né? Já no próximo ano vem a masculina. Quem gosta de futebol, igual eu brinco com o meu preparador físico hoje, que eu fico caçando o jogo na TV, saio de um jogo, emendo no outro, saio de um jogo, emendo no outro, e aí ele falou, nossa, eu faço a mesma coisa. Minha noiva até me costa, você não cansa? Aí eu falo, nossa, você é igual a mim. Eu acho que as expectativas são muito positivas, né? Hoje, muito positivas, pelo trabalho que está sendo realizado, pelas peças que estão compondo a seleção, e isso está sendo ajudado as competições nacionais, né? Não só está dependendo das internacionais, das meninas que estão lá fora do país, mas as que estão aqui estão fazendo bem a diferença. O campeonato está ficando muito competitivo, tanto, né, que a gente tinha o Corinthians e os outros. Não, hoje já está, essa balança já está mais equilibrada, e quem ganha somente é a modalidade, porque essas atletas, elas começam a ser bem competitivas e os clubes entenderam que tem que colocar um elenco competitivo para poder disputar ali, né? Não depender só de você vai entrar em campo sabendo que aquele time vai ganhar. Eu acho que isso nem atrai, né? Mas hoje com as equipes equilibrando seus elencos, né? Contratando meninas tanto de fora e tendo a base forte, eu acho que a base também está fazendo a diferença no nosso país. Muitas meninas estão compondo os seus elencos profissionais das suas equipes, né? Tipo, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos retornando agora, né, para a primeira divisão, traz muito meninas da base. Eu acho que isso é importante, porque você tem que fazer essa menina ter lastro competitivo para ela poder chegar na primeira divisão, tendo minutagem, mesmo que pouca, mas tendo minutagem bastante competitiva. A gente tira da equipe do Palmeiras
a Maranhão, né? Ela jogou muitas competições de base brasileiros ali, eu cheguei a enfrentá-la, ganhei um título em cima dela, vale ressaltar. Mas ela chega bem, por mais que seja nova, bem madura para competir, né, nessa primeira divisão esse ano. Então, acho que ela merece até ir para a seleção principal, né, povoar ali. Eu acho que o Arthur está vendo isso. A Johnson no Corinthians, atleta nova. Sim. Então, isso que está fazendo a diferença, dando fortalecendo o nosso campeonato nacional, né? Ajustando o calendário, a gente vai começar agora a Libertadores, hoje, inclusive, começa a Libertadores, as equipes sul-americanas também fortalecendo suas equipes, então, fazendo com que o Brasil, né, tenha essa competitividade maior entre né, os países sul-americanos. Acho que isso tudo tá valendo para que 2027 a gente possa voltar a estar pisando nas finais de novo das competições. E, Dani, para fechar então, onde é que você vai estar nessa Copa do Mundo de 2027? Vai ser só torcedora? Vai estar envolvida ali de alguma forma? Ai, eu espero estar bem, nunca almejei assim, né? Não viso. Eu acho que o que leva a gente aos lugares é o nosso trabalho, né? Ele que vai te nortear. Eu espero estar bem, espero estar com uma equipe em algum lugar bem bacana para poder fazer com que as pessoas que estejam ao meu redor se reúnam para torcer com um belo churrasco, né? Tomando água, suco, e torcendo nessa É, Copa do Mundo. nesses tempos aí que a gente está vivendo, tem que ser água e suco mesmo. O negócio tá esquisito. E se possível, levar de casa, né? Porque a gente não sabe. Comprar Não, fruta, fazer um suquinho natural, comprar um galãozinho de água, levar embaixo do braço. não, Dani, show de bola, tá? Brigadão pela presença aí. Queria dizer que as portas de Toque Passe estão sempre abertas para ti. Quando tiver aí alguma novidade para contar para a gente, talvez perto dessa Copa do Mundo, a gente vai estar aqui de portas abertas para te receber, tá bem? Brigadão aí pela presença. Com certeza, a Tati tá aí, tá ouvindo, então quando eu estiver lá perto da Copa do Mundo, a gente vai, vamos fazer uma entrevista agora para dizer onde é que eu tô nessa Copa. Tamo junto, Dani. Obrigado. Bernardão, um abraço, meu amigo. Valeu, Fragoso. Obrigado, Dani. Obrigado pela presença. Foi um ótimo papo, conversa show de bola. Sucesso na Portuguesa, no Sub-20, no Campeonato Paulista, enfim, na sequência da carreira também. Obrigado. Espero, foi super bacana mesmo. Falar com pessoas assim que entende, leve, passa até rápido o tempo, né? É E verdade. espero poder retornar aqui em outra entrevista, falando mais da Portuguesa. A gente agora está com uma equipe tal, chegamos em tal lugar. Quem sabe em 2027 a gente, né? Estamos aqui na Portuguesa com o elenco tal e podendo prestigiar. Nunca se sabe, né? O Canindé sendo reformado e usando como sede da Copa, a gente não sabe também. Então, vamos ver, né? Vamos ver se treina alguém, alguma seleção lá e a gente pode participar, não sei. Então a gente tem mais uma pauta aí próximo para 2027. Pessoal, esse foi mais um Toque Passe. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Valeu.